Por quê? Porque na vida da gente, a gente tá nesse mundo. A gente se ira, a gente, que nem você falou, já acorda. Aquele né? sentimento, né? Só que o que eu vou fazer com isso? Eu posso pegar isso e fazer do meu dia um inferno e fazer a vida de todo mundo da minha casa um inferno também. Porque eu já Estragar a vida dos vou começar a dia. bater as panelas, e principalmente a mulher, ela tem esse poder, né? Daí o marido já chega, daí o marido já também está, ai, eu tô irritado. Daí o filho, eu também tô irritado, todo mundo fica irritado. Mas por que tá irritado? Nem sei, mas tá todo mundo irritado. Aí eu já, ou você parar assim, tá? Não, eu tô irritada, às vezes até os hormônios, né? Às vezes não é nem demônio, é os hormônios. Aí você fala, não, vou pôr um louvor aqui, vou ouvir uma pregação. Nossa, daí o pastor fala uma coisa, você fala, meu Deus do céu. Aí aquilo ali já vai mudando o ambiente, sabe? E aí o ambiente vai se transformando e eu irei, mas eu não pequei. Não. Né? A gente pôs a confiança no lugar certo, não, né, na situação que a gente está vendo ou na tristeza que está aparente nos nossos sentimentos. A gente vai pôr a fé no Senhor, confiando no Senhor, sabendo que Ele cuida da gente, que nada que está acontecendo pode nos paralisar, porque o maior está conosco. Nós estamos no exército e o nosso general não perde batalhas, então por que você vai perder? Não tem como perder. Se é aquele que garante que a gente é mais que vencedor, não é só apenas um vencedor, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, então você não tem que andar glória a Deus. derrotado. E nesses dias que você está triste, vá orar. Liga para alguém, manda uma mensagem, ora por mim, me ajuda em oração. Não é vergonha, né? Não é vergonha. Elias, né, ficou abatido ali, deprimido. E por que a gente tem que usar uma fachada, uma máscara, que a gente é super-herói, que não fica triste, que não tem problema, não tem dificuldade, que o casamento nunca tem ali uns embates, né, umas desavenças, que é o perfeito. Perfeito é Deus. E quando Jesus estava aqui na terra como homem, ele viveu as mesmas coisas que a gente viveu, né? Teve fome, passou muitas vezes raiva, né? Mas ele se dominava, ele sabia usar as situações da vida dele. Por quê? Porque ele sabia o pai que ele tinha. E você sabe o pai que você tem, né? O povo de Israel teve que conhecer esse Deus que cuida, não cuida só apenas em algumas etapas, mas nos detalhes, porque se a gente analisar toda a história, você vai ver que foi detalhe. Detalhe da roupa, detalhe da comida, quentinho quando era frio, sombra, né, para quando estava calor. Então, detalhes. Se você for analisar a sua vida, você vai ver que Deus tem cuidado até dos mínimos detalhes para você. É você que não tenha percebido. Já aconteceu com você, até assim, de você estar com vontade de comer alguma coisa? Só pensar, nem pedir. Eu tava com vontade de, olha que coisa besta, de tomar chamate. Eu não posso tomar muito chamate, né, por causa do labirintite. E eu só pensei essa semana, ai, queria tomar chamate. Ontem eu ganhei uma caixinha de chamate, daqueles de água, e ontem eu já bebi o meu chamate. Isso não é detalhe? Então a gente quer assim, se eu ganhar um carro, Deus cuidou de mim. Se eu ganhar um chamate, Deus cuidou de mim. Né? Às vezes é um chamate que Deus está cuidando de mim. Né? Ai, eu queria tanto uma coisa. Ai, comer uma coisa. E não falou nem pra ninguém. De repente, vai na casa da pessoa, tem a coisa. Ou a pessoa fala, você vai vir comer aqui, eu vou fazer tal coisa. Né? E é o cuidado de Deus. É assim como era com o povo, né? É a mesma coisa. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Não. E se você tá numa vida de reclamação... A gente for ver, tá até melhor, né? Porque o povo não... Porque eles não quiseram ter o acesso a Deus, né? Que Deus queria falar não só com Moisés, queria com todo mundo. E nós temos acesso que eles não quiseram para falar diretamente com Deus. O pastor Luiz Hermínio, ele fala assim, quando ele chegar no céu, ele vai perguntar assim, tipo, né? Não é? Como foi fazer a arca? Aí não é? Eu fiz a arca. Aí vai perguntar para Moisés, como foi tirar o povo do Egito? Só deu trabalho, mas não conseguiu, né? Para Josué. Aí ele vai chegar para Abraão e falar assim, como que foi, né? Foi matar seu filho, né?
Aí ele falou assim, nossa, porque a gente tem tanta coisa para perguntar para esses homens de Deus. Daí ele falou assim, e Abraão vai virar para mim e falar assim, como que é carregar Deus dentro de você? Porque eu nunca tive glória a isso. Deus! Maravilhoso! Olha, quer dizer, a gente olha esses homens de Deus e fala assim, nossa, mas eles viveram tanta experiência, eu nunca vivi. Mas a gente carrega o Espírito Santo dentro de nós, a gente carrega Deus, a gente não precisa de um tabernáculo, a gente não precisa de uma arca para carregar Deus, a presença de Deus, como eles não, Deus falava com eles, mas agora a gente carrega Deus dentro. Quantas vezes Deus fala com a gente através do Espírito Santo, né? De impressões, ou usando a palavra. Então, sabe, você tem um grande privilégio. Jesus, eles não viram que nós tivemos a morte de Jesus, eles ainda tinham que matar um cordeiro. Então, só disso, meu Deus. Tanta coisa pra gente se alegrar em Deus. E se a gente está nesse lugar de reclamar, vamos pedir perdão pro Senhor, né? Vamos entrar em arrependimento. Deixar de ser escravo, né? Deixar dessa mentalidade de escravo. Tirar o Egito de nós. Tirar de uma vez para já fazer Jesus, eu não quero o Egito, sai pra lá, lutar, Faraó, né, contra isso, lutar, né? É luta mesmo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado, potestade, dominadores. E não deixa a sua mente ser dominada. E quando Jesus ele estava lá fazendo o sermão, ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque os seus antepassados comeram maná e continuaram sentindo fome, mas eu sou o pão do céu, eu sou a água da rocha, eu sou o pão da vida. Amém. E quem beber da minha água jamais terá sede, quem comer do meu corpo jamais terá fome. E ele falou assim, eu dou meu corpo por vocês. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo, eu estou comendo, né, do corpo de Cristo, bebendo do sangue de Cristo, e eu tenho vida em Cristo. Olha que coisa gloriosa. Gloriosa a Santa Ceia do Senhor, que nós temos que fazer com toda a reverência, com toda... mais uma ceia. Ai, de novo. E a pessoa vai pra ceia com aquele espírito de condenação. Ai, eu pequei, como se você nunca pecasse, né? Naquele dia, naquela semana você não pecou, você pode comer ceia. E, na verdade, examine o homem a si mesmo, quer dizer, você tem que olhar para dentro de você e falar, Deus, eu sou um pobre, cego, miserável, mas através do teu sangue eu como esse pão, porque eu sou justificado por Cristo. Porque se for olhar assim, eu pequei, ninguém nem o pastor não queria participar da ceia. A ceia não é condenação, mas salvação. Ela vai trazer salvação. Então, antigamente trazia um peso. Se eu comer, eu vou ficar... Que fala, muitos que dormem, então eu vou morrer. Não é para trazer condenação, mas é para trazer salvação. Então, quando eu como, eu sou purificado. Através do sangue de Cristo, né? Então, essa é a palavra hoje, né, Adri? Essa palavra, que palavra gloriosa, né? Vamos tirar o Egito. De novo, tirar o Egito e a mentalidade de escravo. E o maná todo dia um pouquinho, né? Saber que Deus vai prover cada dia a porção do qual você precisa para você, para sua casa. Não só a gente está falando de alimento, né? Tá falando em todas as áreas, no casamento, no profissional, em todas. E falando também do espiritual, que você precisa pôr Deus como sua prioridade, todo dia. Sim, porque Deus tinha estabelecido algumas regras, você tem regras, você sabe, quer buscar a Deus em primeiro lugar e a justiça, e todas as coisas vão se encaixar na sua vida. Para que as doenças do Egito não venham sobre você. Quantas doenças tem aí no mundo, né? Atual, e Deus já deu tudo assim pronto pra gente, é só a gente agora lutar contra essa mentalidade de Egito, de escravo, e crer que a gente vai ser liberto, mas é uma luta. A gente que estava no Egito escravo foi do vil Faraó, livre, né? Então agora nós somos livres. E precisamos entender isso, esse lugar, né, Adri? Precisamos tomar esse lugar. Eu não sou escrava. Amém. Eu sou livre do exército de Cristo. Glória a Deus. Livre. Foi para liberdade que Ele me chamou. Amém. Amém. Pode orar.
Pai, nós estamos diante da Tua presença para Te pedir perdão, Senhor, Sim, sim. pelos momentos de reclamação, de achar que ia termos falta ainda quando nem tínhamos, Senhor. Que nós possamos ter essa mentalidade de exército, Senhor, e Amém. não de escravos, Senhor, Amém. porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Que nós possamos andar nesse lugar, que nós possamos marchar, Senhor, em vitória, Senhor, Amém. crendo que em Ti somos mais do que vencedores, que em Ti, Senhor Jesus, nós recebemos a cura, a libertação, Senhor, que não somos mais escravos do vil Amém, faraó, Senhor. Senhor Jesus. Toda a cebola, o pepino, tudo aquilo que estava no Egito, nós rejeitamos, Senhor, Amém. porque o Senhor é o nosso pão vivo que Glória desceu a do Deus. céu, Tu és a nossa água que sai da rocha fresquinha todos os dias, Senhor, e é de Ti que nós queremos nos alimentar, da Tua palavra, Senhor. Nos perdoa quando duvidamos, Senhor, quando não cremos, Senhor Jesus, que nós possamos entrar nesse lugar de arrependimento e possamos, Senhor Jesus, declarar que nós acreditamos em Ti, na Tua Amém. palavra. Amém. Seja todo homem mentiroso e somente a Tua palavra verdadeira, Senhor. Que cada uma de nós, Senhor, cada mulher, cada homem, Senhor, possa entrar nesse lugar, Senhor Jesus, de descansar em Ti, Senhor Jesus, Amém. de confiar em Ti, Senhor, e de obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Quinta-feira tem live, se Deus Uhul! quiser, às 18 horas. E essa vez você vai No conseguir. horário. Deus abençoe. Amém.